Então, o que acontece, pessoal? Feito isso, né, por exemplo, do princípio da não cumulatividade dele ser pleno, agora nós vamos trabalhar o seguinte: as situações que a legislação, e eu falei para vocês dos casos práticos aqui, que não tomava crédito dos combustíveis. E aí ela ligou, ela se confundiu, porque lá na origem era monofásico o combustível, não vinha destacado, ela utilizou o mesmo conceito do ICMS, que não dava direito a crédito. Então, aquisições do Simples Nacional, aluguel, pessoal, é muita energia elétrica. Eu sempre falo, quando eu vou fazer revisão fiscal do PIS e COFINS, nós começamos pelo que está na lei. Primeiro eu vou que está na lei, porque só ali já tem situações que não estão tomando crédito. Depois, nós vamos para as questões relacionadas ao insumos, ok? Então, entendido isso, que a não cumulatividade é parcial do PIS e da COFINS, que ela não necessariamente aplica-se o mesmo conceito, ela leva em consideração bases tributadas. Nós chegamos a uma situação em que o legislador concedeu um benefício fiscal para as empresas que vendem, tá? No caso, desperdícios é o nome, sobras do processo. Isso é muito comum, pessoal, empresas que fazem a parte de reciclagem e assim sucessivamente, tá? Então, essas mercadorias que são as sobras de processo, a legislação traz o seguinte, artigo 47 da Lei 11.196. Pode compartilhar a tela comigo, Tihai? Ela trata a respeito desse benefício fiscal. Artigo 47 fala, olha, foi declarado inconstitucional, eu já falo sobre isso. A utilização, deixa eu até aumentar aqui, tá? 46, 47. A utilização de créditos prevista no inciso 2º do artigo 3º, que fala lá sobre os insumos, na aquisições de desperdícios, resíduos, aparas de plástico, papelão de vidro, ferro, aço, cobre, níquel, estanho, classificados nessas NCMs da tabela TIP, ou seja, que é a classificação fiscal, ela fica vedada a utilização de crédito. Por quê? Porque o artigo 48 fala que fica suspenso quando a empresa é do lucro real, tá? Quando eu vendo para a empresa do lucro real, fica suspenso o PIS e COFINS, ok? Artigo 47 e 48. O que aqui nós temos, pessoal? Uma aplicação geral prevista na lei que diz, olha, quando você vender aparas, desperdícios, sucatas para uma empresa do lucro real, você não vai destacar PIS e COFINS. Porque ele está dando um benefício aqui, pessoal, vamos pensar, para o cara que está, de certa forma, preservando o meio ambiente. É um cara que está reaproveitando um tipo de sobra de processo que seria eliminado de alguma forma, e ele está reaproveitando, inserindo novamente no ciclo comercial e, consequentemente, como o Brasil possui uma legislação ambiental bem rigorosa, ela fala, eu vou dar um benefício para esse cara que está vendendo. O benefício é para quem está vendendo, não é para quem está comprando. E esse meu vendendo aqui foi bem paulista, né? Eu não consigo esconder minhas origens, né? Vocês estão entendendo, pessoal? Vocês estão entendendo? Porque esse benefício é para quem está vendendo. A Ana fica louca. A Ana é uma das nossas gerentes de marketing, com o meu gerúndio. Eu prometo, eu vou melhorar, tá, pessoal? Esse benefício é para o vendedor, não é para o comprador, porque ele, de fato, é o cara que está empenhando esforço e trabalhando com um produto que seria descartado, sendo reaproveitado e, consequentemente, preservando o meio ambiente. A legislação tributária, ela conversa com a legislação ambiental. Até então, eu não lembro se o STF já definiu, mas nós tínhamos benefícios fiscais de ICMS para as empresas que fabricam produtos que agridem o meio ambiente, como veneno, pesticida e assim sucessivamente. E essas normas foram levadas para o STF definir se são constitucionais ou não, porque, cara, não faz sentido eu dar benefício fiscal para um cara que produz uma mercadoria que agride o meio ambiente. Então o tributário ele conversa também com outras áreas e ele tem essa finalidade social e que é observada também se está sendo cumprido ou não. Legal? Então o que acontece? As empresas do lucro real
tem aqui, de certa forma, uma perda, porque, cara, 9,25 é quase 10%. É muita coisa. E aí o que aconteceu? As empresas foram questionar, porque, olha, eu não posso tomar crédito na aquisição dessas mercadorias, isso acaba resultando numa questão bem importante, que é tirar a atratividade de comprar essas mercadorias. Porque, cara, tudo bem que o PIS e COFINS está no preço. Então, se eu compro uma mercadoria sem PIS e COFINS, em regra, eu deveria pagar, no mínimo, 9,25% a menos. Só que a gente sabe que os tributos, o PIS incide sobre o PIS, é uma discussão judicial, esses 9,25 viram um pouco mais, vira 9,5, 9,7, entendeu? E eu não tendo esse crédito, aumenta meu custo de aquisição, de certa forma, né? Porque a gente sabe também que o pessoal não dá todo esse desconto, coloca um pouquinho, aumenta a margem. Aqui ele finge que eu acredito e eu finjo que estou te explicando. Pessoal, o negócio é diferente do que na prática, mas vamos pensar que não permitir o crédito tira a atratividade das empresas do lucro real de adquirir do cara que a legislação quer incentivar. Entendeu? Principalmente quando o cara é do Simples Nacional, que o STF mesmo já decidiu que não pode se aplicar o benefício da alíquota zero de PIS e COFINS para o Simples por ser concomitante os benefícios. Porque o Simples Nacional já é um benefício fiscal e o legislador entendeu que aplicar a alíquota zero seria concomitar dois benefícios para a mesma operação e isso é vedado. Monofásico é uma coisa, a alíquota zero é outra. Tá? Então, nesse sentido, essa norma foi levada para discussão no STF sobre a constitucionalidade desses dois artigos ao vedar a apropriação de crédito para as empresas na não cumulatividade, que é, inclusive, para quem se aplica essa suspensão, dizendo o seguinte, olha, não faz sentido, porque eu tenho uma lei que incentiva as pessoas jurídicas que preservam o meio ambiente, mas em contrapartida eu tiro essa atratividade da compra porque eu não permito a transmissão de créditos de PIS e COFINS, que é altamente relevante, quase 10% da compra. Então, o que aconteceu? Pode deixar aqui, Tati Rai. O STF, em 2021, isso não é recente, e eu já vou ficar na sacada, porque conhecimento é legal e importante, mas não é só, olha que legal. Você vai colocar em prática isso aqui. Senão não faz sentido nenhum eu ficar aqui durante 40 minutos, 1 hora, trabalhando com vocês as possibilidades. Vocês já vão entender aonde que dá para ganhar dinheiro aqui. Então, o STF entendeu lá em 2021, no mês 6 mais precisamente, tá? Que essa norma, que esse fragmento da Lei 11.196, ele é inconstitucional na parte que veda a apuração de créditos. Pessoal, isso aqui é fantástico de insumos e um tanto quanto surpreendente. Eu confesso que eu jamais imaginaria que o STF teria uma decisão dessa, tá? Porque o que eles entenderam? Que essa parte que foi vedado o crédito de PIS e COFINS para o adquirente, ele prejudica, aqui é um contexto, tá, pessoal? Ele prejudica o segmento, tá? Olha só, prevaleceu o voto do Gilmar Mendes, eu vou ler para vocês, no recurso extraordinário, com repercussão geral, acabou, né? Que o legislador optou por um modelo legal de coexistência do regime cumulativo e não cumulativo. Beleza. As diferenças aqui, que um permite crédito, o outro não. Ele verificou que não ocorre a equivalência entre a carga da indústria de reciclagem e da indústria assentada no manejo florestal. Ele citou o exemplo da indústria de papel, que apesar de ser submetida necessariamente ao regime não cumulativo, fica proibida de apurar e compensar créditos fiscais quando adquire insumos de cooperativas de catadores de recicláveis, de material reciclado, o que resulta em uma carga tributária maior sobre essa cadeia de produção. Em sentido diverso, se a empresa optar por insumos extraídos da natureza, mesmo que a lei não preveja isenção para a cooperativa, a carga tributária seria menor. Nesse caso, o contribuinte teria direito a abatimento fiscal. Ele está dizendo, cara, para a indústria extrativista, eu tenho uma vantagem que o cara necessariamente não respeita. Vamos começar com essa bobagem, né? Que a indústria extrativista, que necessariamente talvez não esteja preservando tão bem assim o meio ambiente e acaba gerando um desestímulo
que não era o objetivo da lei de adquirir essa mercadoria com suspensão porque eu não tenho crédito. Então, a norma, olha só que fantástico isso daqui. Uma norma de preservação, de proteção ao meio ambiente e valorização do trabalho foi um fator determinante, além do princípio da não cumulatividade, para o STF entender que essa operação é sujeita à tomada de crédito. Não se entrou aqui, pessoal, a relatora, que era a Rosa Weber, que é a Rosa Weber, né? Mas nesse caso ela não foi nesse sentido. Mas olha só, não se falou em tributário necessariamente, falou que é uma norma de proteção ao meio ambiente que deve ser preservada como um regime jurídico de tutela diferenciada e que a vedação ao crédito seria inconstitucional.